Oi, gente, vamos seguir com a leitura de Outsider. Essa aqui é a parte 8 já. A gente está na seção Pegadas e Melões, 18 e 20 de julho, capítulo 18, página 229. Foi Alec Perley que atendeu quando ele bateu na porta e o levou pela sala até a cozinha. No andar de cima, ele ouviu The Animals de novo. Dessa vez, foi o maior sucesso dele. It's been the run of many a poor boys, cantou Eric Burdon em Oh God, I Know I'm One. Cara, eu amo essa música, enfim, eu amo The Animals. Convergência, pensou ele, a palavra de Jenny. Mercy e Howie Gold estavam sentados à mesa da cozinha, tomando café. Também havia uma xícara onde Alec estivera sentado, mas ninguém ofereceu café para Ralph. Coitado. Vim para campo dos meus inimigos, pensou e se sentou. Obrigada por me receberem. Mercy não respondeu. Só pegou a xícara com a mão, não muito firme. Isso é doloroso para minha cliente, disse Howie. Então vamos ser breves. Você disse para Mercy que queria falar com ela. Tinha que, interrompeu ela. Tinha que falar comigo. Foi o que ele disse. Certo. Sobre o que você precisava falar com ela, detetive Anderson? Se for para pedir desculpas, fique à vontade, mas entenda que preservamos as nossas opções legais. Apesar de tudo, Ralph não estava pronto para pedir desculpas. Nenhum dos três tinha visto o galho ensanguentado saindo do traseiro de Frank Peterson, mas Ralph sim. Novas informações surgiram. Pode não ser corroborante, mas é sugestivo de alguma coisa. Embora eu não saiba exatamente o que. Minha esposa chamou de convergência. Pode ser um pouco mais específico? Pediu Howie. Acontece que a van usada para sequestrar o garoto Peterson foi roubada por um menino apenas um pouco mais velho do que o próprio Frank. O nome dele é Merlin Cassidy. Estava fugindo do padrasto abusivo. Ao longo da fuga entre Nova York e o sul de Texas, onde enfim foi preso. Ao longo da fuga entre Nova York e o sul de Texas, enfim foi preso. Ele roubou diversos veículos. Largou a van em Dalton, Ohio, em abril. Mercy, Sra. Maitland, você e sua família estavam em Dalton em abril. Mercy tinha começado a levantar a xícara para tomar outro gole, mas agora ela colocou na mesa com um estrondo. Ah, não. Você não vai jogar isso nas costas do Terry. Nós fomos e voltamos de avião. E, exceto quando ele foi visitar o pai, ficamos juntos o tempo todo. Fim da história. E acho que já está na hora de você ir. Espera aí, disse Ralph. Nós sabíamos que a viagem tinha sido em família e que vocês foram de avião, quase desde a época em que Terry se tornou suspeito. É só que você não vê como é estranho? A van está lá quando sua família está lá, depois aparece aqui. Terry me disse que nunca viu e muito menos a roubou. Quero acreditar nisso. Temos as digitais dele pelo veículo todo, mas mesmo assim quero acreditar. E quase consigo. Duvido, disse Howie. Pare de tentar puxar o nosso saco. Vocês acreditam em mim. Talvez até confiassem um pouco se eu dissesse que agora temos provas físicas de que Terry estava em Cap City. As digitais dele em um livro da banca de jornal do hotel e um testemunho de que foi ele que deixou aquelas digitais mais ou menos na mesma hora que o garoto Peterson foi sequestrado. Você tá de brincadeira? Perguntou Alec. Ele pareceu chocado. Não. Mesmo com um caso tão morto quanto o próprio Terry, Bill Summers ficaria furioso se soubesse que Ralph contou para Mercy e o advogado dela sobre uma história ilustrada do condado de Flint, do condado de Doree e do município de Kern. Esse era o nome do livro. Mas ele estava determinado a não deixar a reunião terminar sem conseguir algumas respostas. Alec assobiou. Puta merda. Então você sabe que ele esteve lá, gritou Mercy. Pontos vermelhos tinham surgido nas bochechas dela. Você tem que saber. Mas Ralph não queria falar disso. Já tinha passado tempo demais naquela questão. Terry mencionou a viagem de Dalton da última vez em que falei com ele. Disse que queria visitar o pai, mas o queria saiu com uma careta engraçada. E quando eu perguntei se o pai dele vivia lá, ele respondeu: se é que pode chamar aquilo de viver. Por quê? Porque Peter Maitland está sofrendo de mal de Alzheimer avançado, disse Mercy. Ele está em Harrison Memory Unit. É apenas um complexo de Kinder Hospital. Ah, então era difícil para Terry vê-lo, imagino. Muito difícil, concordou Mercy. Ele estava relaxando um pouco. Ralph ficou feliz. Ela estava relaxando um pouco.
Ralph ficou feliz de descobrir que não tinha perdido todas as suas habilidades, mas isso não era como estar como um suspeito na sala de interrogatório. Tanto Howard quanto Alec e Pelly estavam em estado de alerta, prontos para fazer que Mercy parasse caso sentisse o pé dela se aproximando de uma mina escondida. Mas não apenas porque Peter não reconhecia mais Terry. Mas não apenas... A Mercy continuou, né? Era muito difícil para ele, mas não apenas porque Peter não reconhecia mais o Terry. O relacionamento deles já era ruim havia muito tempo. Por quê? Isso é relevante, detetive? Perguntou Howard. Não sei, talvez não, mas como não estamos em um tribunal, advogado, que tal deixar que ela responda a porcaria da pergunta? Howard olhou para Mercy e deu de ombros. Você que sabe. Terry era o único filho de Peter e Melinda, disse Mercy. Ele cresceu aqui em Flint City, como vocês sabem, e morou aqui a vida toda, exceto pelos 4 anos na OSU. E foi lá que você o conheceu? Perguntou Ralph. Isso mesmo. Peter Maitland trabalhou para a Sherry Petroleum Company, na época em que a área ainda produzia um bom volume de petróleo. Ele se apaixonou pela secretária e se divorciou da esposa. Houve muito rancor e Terry ficou do lado da mãe. Terry, ele era muito leal, mesmo quando pequeno. Via o pai como um traidor, coisa que ele era mesmo, e todas as justificativas de Peter só pioravam as coisas. Para resumir, Peter se casou com a secretária, o nome dela era Dolores, e pediu transferência para a sede da empresa. Que era em Dayton? Correto. Peter não tentou guarda compartilhada nem nada. Ele entendeu que o filho tinha feito a escolha dele, mas Melinda insistia para que Terry fosse vê-lo de tempos em tempos, alegando que um garoto precisava conhecer o pai. Terry ia, mas só para agradar a mãe. Ele nunca parou de ver o pai como um rato que fugiu. Isso bate com o Terry que conheci, comentou Howard. Melinda morreu em 2006, ataque cardíaco. A segunda esposa de Peter morreu 2 anos depois de câncer no pulmão. Terry continuou indo para Dayton 1 vez ou 2 vezes por ano, para honrar o pedido da mãe e se manter em termos civilizados com o pai. Penso que pelo mesmo motivo. Em 2011, Peter começou a ficar esquecido. Sapatos no chuveiro em vez de embaixo da cama, chaves de carro na geladeira, coisas assim. Como Terry era o único parente próximo vivo, foi ele que o internou no Eastman Memory Unit. Isso aconteceu em 2014. Lugares assim são caros, disse Alec. Quem paga? O plano de saúde. Peter Maitland tinha um plano de saúde excelente. Dolores insistia. Peter fumou muito a vida toda, e ela achava que herdaria uma grana quando ele se fosse. Mas ela acabou indo primeiro. Deve ter sido de tanto fumo passivo. Você fala como se Peter Maitland estivesse morto, disse Ralph. É esse o caso? Não, ainda está vivo. E em um eco deliberado do marido. Não, ele ainda está vivo. E um eco deliberado do marido. Se é que pode chamar aquilo de viver. Ele até parou de fumar. Não é permitido no HMU. Quanto tempo vocês ficaram em Dayton? 5 dias. Terry visitou o pai 3 vezes enquanto estávamos lá. Você e as garotas não foram com ele? Não, Terry não queria, e nem eu. Peter não tinha condição de ser um avô para Sarah e Grace não entenderia. O que fizeram quando ele estava visitando o pai? Mercy sorriu. Você fala como se Terry tivesse passado períodos enormes com o pai, mas não foi o caso. As visitas eram curtas, não mais do que 1 ou 2 horas. Na maior parte do tempo, nós 4 ficamos juntos. Quando Terry estava em Eastman, ficávamos no hotel e as garotas iam para a piscina coberta. Um dia, nós 3 fomos ao Art Institute e, certa tarde, levei as garotas a uma matinê na Disney. Havia um complexo de cinema perto do hotel. Vimos mais 2 ou 3 filmes, mas isso com Terry. Fomos ao Museu da Força Aérea juntos e ao Boomshoft, que é um museu de ciências. As garotas adoraram. Foram férias normais em família, detetive Anderson, com Terry tirando algumas horas para cumprir o seu dever de filho. E talvez roubar uma van, pensou Ralph. Era possível. Marilyn, Cassidy e a família Maitland com certeza poderiam estar em Dayton na mesma época. Mas parecia absurdo. Mesmo que isso tivesse acontecido, havia a questão de como Terry levou a van para Flint City.
E por que ele se daria ao trabalho? Havia veículos suficientes para serem roubados na área metropolitana da cidade. O Subaru de Barbaniri era prova disso. Devem ter comido fora algumas vezes, não? Perguntou Ralph. Howard se inclinou para a frente ao ouvir isso, mas não disse nada. Pedimos serviço de quarto várias vezes. Sarah e Grace adoravam, mas sim, comemos fora. Supondo que o restaurante do hotel conte como fora. Por acaso comeram em algum lugar chamado Tommy Tupperson? Não, eu me lembraria de um restaurante com um nome assim. Nós comemos no IHOP uma noite. Acho que 2 vezes no Cracker Barrel. Por quê? Nenhum motivo, disse Ralph. Harry abriu um sorriso que dizia que ele sabia que não era bem assim, mas se encostou na cadeira. Alec estava sentado com os braços cruzados sobre o peito, o rosto sem expressão. É tudo o que queria saber? Perguntou Mercy. Porque já estou cansada disso e estou cansada de você. Aconteceu alguma coisa fora do comum enquanto estava em Darton? Qualquer coisa? Uma das suas filhas se perdeu por um tempo? Terry disse que tinha encontrado o velho... Não, peraí, acho que eu... Tá, uma das suas filhas se perdeu por um tempo? Terry disse que tinha encontrado um velho amigo. Você encontrou um velho amigo? Talvez uma entrega de pacote? Um disco voador? Perguntou Howard. Que tal um homem de sobretudo com uma mensagem codificada? Ou as Rockets dançando no estacionamento? Não está ajudando, advogada, acredite ou não. Estou tentando ser parte da solução aqui. Não houve nada. Mercy se levantou e começou a recolher as xícaras de café. Terry visitou o pai, tivemos boas férias, voltamos de avião para casa. Nós não comemos no Tom e sei lá o que, e nem roubamos uma van. Agora eu gostaria que você... Papai se cortou. Todos se voltaram para a porta. Sarah Maitland estava parada lá, com o rosto pálido e abatido e magra demais na calça jeans e camiseta do Rangers. Sarah, o que você está fazendo aqui embaixo? Mercy largou as xícaras na bancada e foi até a garota. Mandei você e sua irmã ficarem lá em cima até terminarmos nossa conversa. Grace já foi dormir, disse Sarah. Acordou ontem à noite com mais pesadelos idiotas com um homem com um canudo nos olhos. Espero que ela não tenha nenhum hoje. Se acordar, você devia dar uma dose de Benadryl para ela. Tenho certeza que ela vai dormir a noite toda. Agora suba. Sarah, no entanto, se manteve firme. Ela estava olhando para Ralph, não com o desprezo e a desconfiança da mãe, mas com uma espécie de curiosidade concentrada que deixou o homem desconfortável. Ele sustentou o olhar dela, mas foi difícil. Minha mãe diz que você fez o meu pai morrer, disse Sarah. É verdade? Não, e enfim veio o pedido de desculpas. E para a surpresa dele, quase sem esforço. Mas tive uma responsabilidade, e por isso lamento muito. Cometi um erro que vou carregar comigo pelo resto da vida. Acho que isso é bom, disse Sarah. Acho que você merece isso. E para a mãe? Vou subir agora, mas se Grace começar a gritar no meio da noite, vou dormir no quarto dela. Antes de ir, Sarah, pode me contar sobre o corte? Perguntou Ralph. Aconteceu quando ele foi visitar o pai dele, respondeu Sarah. Uma enfermeira fez curativo logo em seguida. Ela colocou aquele betadine e um band-aid. Ficou tudo bem. Ele disse que não doeu. Para cima agora, disse Mercy. Tudo bem. Eles a viram subir a escada com os pés descalços. Quando chegou lá, ela se virou. O restaurante Tommy Tupperson ficava na mesma rua do nosso hotel. Quando fomos ao Museu da Arte do Carro... Quando fomos ao Museu de Arte no carro alugado, vi o letreiro. Nossa, então era perto daquele Tommy Tupperson, né? Me conte sobre o corte. Capítulo 19, página 235. Me conte sobre o corte, pediu Ralph. Mercy pôs as mãos nos quadris. Por quê? Para você poder inventar algum tipo de importância para isso? Não foi nada. Ele está perguntando porque é a única coisa que tem, disse Alec. Mas também estou interessado. Se você estiver cansada demais, falou Howard. Não, tudo bem. Não foi nada, só um arranhão, na verdade. Aconteceu na segunda vez que ele visitou o pai? Ela baixou a cabeça com a testa franzida. Pera, eu bloqueei. Não, tudo bem, não foi nada. Só um arranhão, na verdade. Aconteceu na segunda vez que ele visitou o pai? Ela baixou a cabeça com a testa franzida. Não, na última, porque pegamos o avião de volta na manhã seguinte. Quando Terry saiu do quarto do hospital, esbarrou com um funcionário. Disse que nenhum dos dois estava olhando para onde ia.
Teria sido só um esbarrão e um pedido de desculpa, mas o zelador tinha acabado de passar o esfregão no chão e ainda estava molhado. O funcionário escorregou e se segurou no braço de Terry, mas caiu mesmo assim. Terry ajudou a se levantar, perguntou se estava tudo bem e o homem disse que sim. Terry estava na metade do corredor quando viu que o seu pulso estava sangrando. Uma das unhas do funcionário deve ter arranhado quando ele se segurou em Terry, tentando se manter em pé. Uma funcionária desinfetou o ferimento e colocou um band-aid. Como Sarah disse, essa é a história toda. Resolve o caso para você? Não, falou Ralph, mas não era como a alça amarela do sutiã. Era uma ligação, uma convergência, como teria dito Jenny, que ele achava que conseguia entender, mas precisava da ajuda de Unisablo. Ele se levantou. Obrigada pelo seu tempo, Mercy. A mulher abriu um sorriso frio. É a Sra. Maitland para você. Entendo. E Howard, obrigada por organizar esse encontro. Ele esticou a mão para o advogado por um momento, ficou no ar, mas no final, Howard apertou. Eu acompanho você até a porta, disse Alec. Acho que sei o caminho. Tenho certeza que sim, mas como o recebi, faço questão. Eles atravessaram a sala e o curto hall. Alec abriu a porta. Ralph saiu e ficou surpreso quando Alec foi atrás dele. Por que a pergunta sobre o corte? Ralph olhou para ele. Não sei do que está falando. Acho que sabe sim, seu rosto mudou. Um pouco de acidez no estômago. Tenho tendência a sofrer disso. E foi uma reunião difícil, embora não tão difícil quanto o jeito como a garota olhou para mim. Me senti pequeno como um inseto. Alec fechou a porta. Ralph desceu 2 degraus da escada, mas por causa da sua altura, os 2 homens estavam quase do mesmo tamanho. Vou contar uma coisa, falou Alec. Tudo bem, Ralph se preparou. Aquela prisão foi uma merda homérica. Tenho certeza de que sabe disso agora. Acho que não precisa de mais repreensão hoje. Ralph começou a dar meia volta. Ainda não acabei. Ralph se virou de novo, a cabeça baixa, os pés meio separados. Era postura de luta. Não tenho filhos. Mary não pode ter. Mas se tivesse um filho da idade do seu garoto e tivesse provas sólidas de que um pervertido sexual homicida era importante para ele, alguém que ele admirava, ou talvez teria feito a mesma coisa que você, ou até pior, eu talvez teria feito a mesma coisa que você, ou até pior. O que estou dizendo é que entendo, porque você perdeu a perspectiva. Certo, disse Ralph. Não melhora as coisas, mas obrigado. Se mudar de ideia sobre me contar o que a história do corte Se mudar de ideia sobre me contar por que a história do corte é importante, me diga. Pode ser que a gente esteja do mesmo lado. Boa noite, Alec. Boa noite, detetive. Fique bem. Capítulo 20, página 237. Ele estava contando para a Jenny como as coisas se saíram quando seu celular tocou. Era Yuni. A gente pode conversar amanhã, Ralph? Tinha uma coisa estranha naquele celeiro onde o garoto encontrou as roupas que Maitland usou na estação de trem. Mais de uma coisa, na verdade. Me fale agora. Não, estou indo para casa, estou cansada, preciso pensar sobre isso. Tudo bem. Amanhã onde? Um lugar tranquilo e escondido. Não posso ser visto conversando com você. Você está de licença administrativa e eu estou fora do caso. Na verdade, não há caso. Não com Maitland morto. O que vai acontecer com as roupas? Vão para Cap City para exame de perícia. Depois disso, serão entregues ao departamento de xerife de Flint City. Você está brincando? Deviam ficar com o resto das provas de Maitland. Além do mais, Dick Dory não consegue assoar o próprio nariz sem um manual de instrução. Pode ser verdade, mas o município de Kane é do condado, não uma cidade, o que torna a jurisdição do xerife. Soube que o chefe Geller ia mandar um detetive, mas apenas como cortesia. Hoskins. O nome era esse. Ele não chegou ainda, e quando chegar, todo mundo já vai ter ido embora. Talvez tenha se perdido. É mais provável que tenha parado em algum lugar para tomar umas, pensou Ralph. As roupas vão acabar indo parar em uma caixa de provas no departamento do xerife. E ainda vão estar lá quando no século 22 chegar. Ninguém se importa. O sentimento é de que foi Maitland. Ele está morto. Bola para frente, disse Yuni. Não estou pronto para isso, disse Ralph, e sorriu quando Jenny, sentada no sofá, fechou as mãos e mostrou os 2 polegares para cima. Você está?
Estaria falando com você se me sentisse de outra forma? Onde vamos nos encontrar amanhã? Tem um café perto da estação de Dubrul. O'Malley Irish Spoon é o nome. Consegue encontrar? Sem dúvida. 10 horas? Está ótimo. Se eu tiver algum compromisso, digo para remarcarmos. Você está com o depoimento das testemunhas, não está? No meu laptop. Não deixe de levar. Todas as minhas coisas estão na delegacia e não posso ir lá. Tenho muito para contar. Eu também, disse Yuni. A gente ainda pode resolver isso, Ralph. Mas não sei se gostaremos do que vamos descobrir. É uma floresta bem profunda. Na verdade, pensou Ralph enquanto o desligava, é um melão. E a porcaria está cheia de larvas. Capítulo 21, página 238. Jack Hoskins parou no Gentleman Please, a caminho da propriedade Elfman. Ele pediu uma vodka com tônica, que achava que merecia depois de ser chamado mais cedo das férias. Tomou de uma vez e pediu outra, que foi bebendo aos poucos. Havia 2 strippers no palco, as 2 ainda vestidas, o que no Gentleman significava que estavam de sutiã e calcinha, mas se esfregando uma na outra de um jeito preguiçoso que provocou uma ereção moderada em Jack. Quando tirou a carteira para pegar, o barman balançou a mão. Por conta da casa. Obrigado. Ele deixou a gorjeta no bar e foi embora, se sentindo um pouco mais bem-humorado. Quando entrou no carro, pegou um pacote de pastilhas de menta no porta-luvas e mastigou algumas. As pessoas diziam que vodka não tem cheiro, mas isso era besteira. A estrada estava cheia de fita de isolamento da polícia no condado, não da cidade. Nossa, agora eu fiquei pensando, realmente eu acho que vodka não tem, né? Tipo assim, se a pessoa bebe alguma cerveja, um chopp e tal, fica aquele gosto ou cheiro de chopp, sabe? Agora, se você bebe vodka, parece que é tipo um enxaguante bucal, sabe? Não deixa um cheiro, no máximo deixa uma refrescância, dependendo da bebida. A estrada estava cheia de fita de isolamento da polícia no condado, não na cidade. Hoskins saiu, levantou uma das estacas em que a fita estava amarrada, passou de carro e a recolocou no lugar. Que saco, pensou. E o aporrinhamento só aumentou quando ele chegou a um monte de construções em ruínas, um cheiro e 3 barracões, e descobriu que não havia mais ninguém lá. Tentou ligar para a delegacia e compartilhar as frustrações com alguém, mesmo que fosse com Sandy McGill, que ele via como um imbecil arrogante de primeira. Só obteve estática no rádio. E claro que o celular não tinha serviço ali, naquele cu de mundo. Pegou a lanterna de cabo comprido e saiu para esticar as pernas do que por outro motivo. Não havia nada a ser feito ali. Era a tarefa de um tolo, e o tolo era ele. Um vento forte soprava, um bafo quente que seria o melhor amigo de um incêndio na floresta. Havia um bosque com choupos em volta de uma bomba de água velha. As folhas dançavam e se agitavam, as sombras se espalhavam pelo chão. As folhas dançavam e se agitavam, as sombras se espalhando pelo chão no luar. Havia mais fita amarela na entrada do celeiro, onde as roupas foram encontradas, em sacos e a caminho de Cap City, a essa altura. Sem dúvida, mas ainda era sinistro pensar que Maitland tinha ido ali em algum momento depois de matar o garoto. De certa forma, pensou Jack, estou fazendo o caminho dele. Passei pelo ancoradouro, onde ele tirou as roupas ensanguentadas. Roupas ensanguentadas? Tá. Depois para Gentleman. Ah, beleza, entendi. Então aqui foi quando ele pegou o Sovaro, né? Negócio assim, o nome do carro. Ele passou pelo ancoradouro, tirou as roupas ensanguentadas. Depois foi para o Gentleman Please. Ele foi para o bar de strip, ele foi do bar de strip para o Dubrul, mas deve ter dado a volta e vindo para cá. Tá. A porta aberta do celeiro era como uma boca escancarada. Hoskins não queria chegar perto, não ali no meio do nada e sozinho. Maitland estava morto e fantasmas não existiam, mas ele queria chegar perto mesmo assim. Ele não queria chegar perto mesmo assim. Dessa forma, ele se obrigou a fazer exatamente isso, um passo após o outro, até conseguir apontar a lanterna para dentro. Tinha alguém de pé no fundo do celeiro. Quem será? Jack soltou um grito. Nossa, não consigo imaginar o Jack soltando um grito. Esticou a mão para pegar a arma e percebeu que não estava com ela.
A Glock estava no cofre Gardal que ele tinha na picape. Mano, será que o Jack vai morrer? Ele largou a lanterna, inclinou-se e a pegou. Sentiu a vodka na cabeça, não o suficiente para deixá-lo bêbado, mas para deixá-lo tonto e com os pés bambos. Não se mova, eu sou policial e estou armado. Ele apontou a luz para os fundos do celeiro e deu uma gargalhada. Não havia homem nenhum, só a coalheira de um arreio antigo, quase arrebentado em 2 braços. Hora de sair daqui, talvez para parar no Gentleman para mais uma bebida e depois para casa, direto para ser, não sei o que, direto para ser, não sei o que era isso. Havia alguém atrás dele e não era ilusão. Ele via a sombra comprida e fina. E era uma respiração? Acho que ele dizia direto para a cama. Em 1 segundo, ele vai me pegar. Preciso cair e rolar. Só que Hoskins não conseguia. Estava paralisado, porque não tinha dado meia volta quando viu que o local estava vazio. Por que não tirou a arma do cofre? Por que saiu da picape para o início de conversa? Jack de repente entendeu que ia morrer no final de uma estrada de terra do município de Canning. Foi nesse momento que ele foi tocado, acariciado na nuca por uma mão tão quente quanto uma compressa. Tentou gritar e não conseguiu. Seu peito estava fechado com o Glock no cofre. Agora, outra mão se juntara à primeira. O sufocamento começaria. Só que a mão se afastou, mas não os dedos. Eles se moviam para frente e para trás, de leve, só as pontas, brincando na pele dele e deixando rastro de calor. Jack não sabia quanto tempo ficou parado ali, sem conseguir se mexer. Podiam ter sido 20 segundos, podia ter sido 2 minutos. O vento soprou, desgrenhando seu cabelo e lhe acariciando o pescoço com os dedos. As sombras dos chopos tremiam na terra e no mato como peixes fugídios. A pessoa ou a coisa estava atrás dele, a sombra comprida e fina, tocando e acariciando. De repente, tanto a ponta dos dedos quanto a sombra sumiram. Jack se virou e dessa vez o grito saiu, longo e alto, quanto a parte de trás do casaco dele voou no vento e escalou. Ele olhou para nada. Apenas algumas construções abandonadas e menos de meio hectare da terra. Não tinha ninguém lá. Ninguém tinha estado lá. Ninguém no celeiro. Só uma coalheira arrebentada. Não houve dedos na nuca dele. Apenas o vento. Ele voltou para a picape a passos largos, olhando para trás umas 2, 3 vezes. Entrou e se encolheu quando uma sombra gerada pelo vento apareceu no retrovisor. Depois ligou o motor, dirigiu pela estrada de terra a 80 km por hora, passando pelo antigo cemitério e pelo rancho abandonado. Sem parar na fita amarela dessa vez, mas simplesmente dirigindo por cima. Entrou na rodovia 79, cantando pneus, e seguiu na direção de Francine. Quando passou pelo limite da cidade, já tinha se convencido de que nada acontecera no celeiro abandonado. O latejamento na base da nuca dele também não queria dizer nada. Nada mesmo. Cara, eu tô achando muito que é algo sobrenatural. Agora eu tô com 2 teorias. Essa coisa preta é alguma vibe mística. Por que eu tô dizendo que era preto? Porque ele deixou uma gosma preta, né? Pra trás. Isso pode ser parte dele, né? Ou não, né? Pode ser só, tipo assim, resquícios de algo dele, enfim. Esse ser, essa coisa, pode... Ele falou que era uma coisa alta, magra, e as meninas viram, eu acredito que foi essa coisa, e ela com os olhos de canudo, né? E na capa do livro diz que tem olhos vermelhos. Então, enfim, eu acho que é uma coisa... Essa coisa pode se transformar na aparência de alguém. Quem sabe, quando ele encostou agora no Jack, ele estava meio que absorvendo a aparência do Jack, aprendendo sobre DNA, aprendendo sobre digitais, a aparência, criando uma cópia do Jack. E quem sabe o Jack vai, aparecer como, o Jack matou fulano de tal. Só que não foi o Jack, foi a cópia do Jack. Enfim, essa é a teoria. Vamos pra sessão amarelo. 21 e 22 de julho. Capítulo 1, página 245.
Às 10 horas da manhã de domingo, o O'Malley's Irish Spoon estava mais perto de deserto que poderia ficar. Havia 2 velhos esquisitos sentados na parte da frente, com as canecas de café e um tabuleiro de xadrez entre eles. A única garçonete estava olhando hipnotizada para uma panqueca na televisão, acima da bancada, que exibia um comercial. O item à venda parecia ser um tipo de taco de golfe. Nossa, eu falei panqueca, né? Acho que eu tô com fome. A única garçonete estava olhando hipnotizada para uma pequena televisão, né? Que parecia estar vendendo ali um tipo de taco de golfe. Yune Sablo estava sentado a uma mesa perto dos fundos, usando uma calça jeans surrada e uma camiseta apertada o bastante para exibir sua musculatura admirável. Ralph não tinha uma musculatura admirável desde 2007, mais ou menos. Ele também olhava para a televisão, mas quando viu Ralph, levantou a mão e o chamou. Quando ele se sentou, Yune disse: "Não sei por que a garçonete está tão interessada naquele taco. Mulheres não jogam golfe? Em que tipo de mundo masculino chauvinista você vive, meu amigo? Sei que mulheres jogam golfe, mas aquele taco em particular é oco. A ideia é que, se você ficar com vontade de ir ao banheiro no 14º buraco, pode mijar dentro dele. Vem até com um aventalzinho para você cobrir as partes. Uma coisa assim não funcionaria para uma mulher." A garçonete chegou para anotar o pedido. Ralph pediu ovos mexidos e torrada de centeio, olhando para o cardápio e não para ela. Do contrário, ele ia cair na gargalhada. Foi uma vontade com a qual não esperava lutar naquela manhã, e uma risadinha espremida escapou da sua boca de qualquer forma. Pensar no avental o fez perder o controle. A garçonete não precisou ler mente. Pode ter um lado engraçado, disse ela, a não ser que o seu marido seja louco por golfe e tenha a próstata do tamanho de uma laranja e você não sabe o que dar para ele de aniversário. Ralph encarou Yune, e isso fez os dois caírem na gargalhada. Ambos começaram a dar risadas altas, que fez os jogadores de xadrez olharem para eles com reprovação. "Você vai pedir alguma coisa, querido?" perguntou a garçonete a Yune. "Ou só vai beber café e rir com Comfort 9 Iron?" Yune pediu huevos rancheros. Quando ela foi embora, ele falou: "Que mundo estranho este, cheio de coisas estranhas, não acha?" "Considerando que viemos conversar, tenho que concordar. O que houve de estranho lá em Kenny?" "Muita coisa." Yune estava com uma bolsa de couro, o tipo de coisa que Ralph ouvira Jack Hoskins chamar de forma despreciativa de bolsa masculina. Nossa, eu lembrei daquela bolsa masculina que o Joey de Friends usava, que todo mundo falou que era bolsa de mulher. Coitadinho. De dentro, tirou um iPad mini com uma capa surrada que já tinha andado muito por aí. Ralph via mais e mais agentes com dispositivos assim e achava que até 2020, 2025, no máximo, poderiam acabar substituindo o tradicional caderninho. Nossa, e a gente lendo isso em 2025. Bom, o mundo seguia em frente. Ou você ia junto ou ficava para trás. De modo geral, ele preferia ganhar um aparelhinho daquele de aniversário a um Comfort 9 Iron. Nossa, ganhar um iPad mini de aniversário só se for nos Estados Unidos mesmo. Porque aqui, mano, eu acho que o iPad mini tá custando no mínimo R$6.000. Yune clicou em alguns botões e abriu as suas anotações. Um garoto chamado Douglas Elfman encontrou roupas abandonadas no fim da tarde de ontem. Reconheceu a fivela de cinto de cabeça de cavalo de um noticiário de televisão, ligou para o pai, que fez o contato com a polícia estadual na mesma hora. Cheguei lá com a van pericial por volta das 7h45. A calça jeans, quem vai saber? Calça jeans praticamente crescem em árvores, mas reconheci a fivela do cinto na mesma hora. Veja você mesmo. Ele clicou na tela de novo, e um close na fivela apareceu. Ralph não tinha dúvida de que era a mesma que Terry estava usando nas imagens de segurança no centro de transporte Vogel, em Dublin. Falando consigo mesmo, tanto quanto Yune, Ralph disse: "Certo, mais um elo na corrente." Ele larga a van atrás de Shorts Pub, pega o Subaru, deixa esse veículo perto da ponte de ferro, veste roupas limpas, uma calça jeans 500... Aí outra pessoa fala, né? Uma calça jeans 501, uma cueca jockey, meias brancas esportivas e um par de tênis bem caro. Além de cinto com a fivela espalhafatosa. Depois de vestir roupas sem sangue, pega um táxi com Gentleman Please até Dubai.
mas quando chegou à estação, não pegou o trem. Por quê? Talvez estivesse tentando deixar um rastro falso, e nesse caso voltar parte do plano, e no caso voltar foi parte do plano o tempo todo. Ou tenho uma ideia maluca, quer ouvir? Claro, disse Ralph. Acho que Maitland pretendia fugir. Pretendia pegar o trem de Dallas Fort Worth e depois seguir em frente. Talvez para o México, talvez para a Califórnia. Porque ia querer ficar em Flint City depois de matar o garoto Peterson se sabia que as pessoas o viram. Só que o quê? Só que ele não conseguia ir embora com um jogo importante chegando. Queria preparar o time para mais uma vitória. Levá-los até a final. Essa é mesmo uma ideia maluca. Loucura maior que matar um garoto? Yuni o pegou naquela, mas Ralph foi poupado da necessidade de repensar com a chegada da comida. Assim que a garçonete se afastou, ele perguntou: digitais na fivela do cinto? Yuni mexeu no iPad e mostrou a Ralph outro close na cabeça do cavalo. Nessa imagem, o brilho prateado da fivela estava ofuscado por um pó branco de digitais. Ele conseguia ver várias digitais sobrepostas, como pegadas em uma daquelas diagramas antigos para aprender a dançar. A unidade pericial tinha as amostras de Maitland no computador, disse Yuni, e o programa verificou na mesma hora que elas correspondiam. Mas a primeira coisa estranha é a seguinte, Ralph. As linhas e espirais nas digitais da fivela são fracas e foram interrompidas em alguns pontos, o suficiente para uma correspondência aceitável em um tribunal. Mas o técnico que fez o trabalho já fez a mesma coisa com milhares de vezes. Disse que pareciam ser digitais de uma pessoa velha, de 80 ou até 90 anos. Perguntou se podia ser porque Maitland estava agindo rápido. Querendo trocar logo de roupa e sair de lá. O técnico disse que era possível, mas percebi pelo rosto dele que não achava que fosse isso. Tá. Teorias. Eu acho que eu assisti, não lembro se foi em Supernatural, algo de... Eu não tô conseguindo lembrar o nome. Mas era algo tipo mutantes, algo meio assim, sabe? Que eram pessoas que se transformavam em outras pessoas, ela meio que trocava de casca, sabe? Assim, trocava de casca e virava aquela pessoa. Se eu não me engano, mas eu acho que eu tô enganada, eu acho que não, mas eu acho que o processo de envelhecimento também era mais rápido. Mas se não for, eu acho que não era. Mas enfim, o que eu tô teorizando aqui, que é algo assim, uma pessoa, um ser, né, uma coisa, que vai pegar um contato com você, apresentar em contato com você, como fez com o Jack, e aí ela consegue se transformar nessa pessoa, só que o processo de envelhecimento é um pouco mais rápido. Então eu acredito que quando depois de cometer o crime se passando pelo Terry, essa coisa pensou que precisava fugir o mais rápido possível, porque ela ia envelhecer e tudo mais. E aí o que acontece? Foi pra aquela área meio que isolada, não tirou as roupas. O que acontece? Eu acho que, tipo, no momento que pegou no cinto, já tava com umas digitais velhas, porque o corpo já tinha envelhecido. Por isso que já tava com uma aparência, talvez, de uns 80 anos, e deixou digitais de uma pessoa de 80 anos no cinto. E após isso, o ser, né, essa coisa morreu e virou aquela gosma preta. Essa aqui é a teoria. Por isso que as roupas ficaram lá, porque não tinha motivo. Tipo assim, beleza, o Terry deixou as roupas lá. E depois ele fez o quê? Fugiu pelado? Não faz sentido. Disse Ralph. Deixa eu ver aqui. Tá. Disse Ralph. E começou a comer os ovos. O apetite dele, com uma explosão repetida de gargalhadas por conta do taco de golfe com dupla utilidade, foi uma boa surpresa. Isso é estranho, mas não substancial. E ele se questionou por quanto tempo continuaria ignorando as anormalidades que ficavam aparecendo naquele caso. Classificando-as como não substanciais, havia outro conjunto de digitais, disse Yuni. Também estavam borradas. Borrada demais para o técnico se dar o trabalho de enviar para a base de dados nacionais do FBI. Mas ele tinha todas as digitais espalhadas pela van. E essas outras na fivela, veja o que acha. Ele passou o iPad para Ralph.
Havia 2 conjuntos de digitais, um intitulado Sujeito Desconhecido Van e outro Sujeito Desconhecido Fivela. Eram parecidas, mas nem tanto. Nunca se sustentariam em um tribunal como prova de nada, principalmente se um advogado de defesa bulldog, como Howie Gold, as questionasse. Ralph, porém, não estava no tribunal e achava que o mesmo sujeito desconhecido era o dono das digitais, porque batia com o que ele ouvira de Mercy Maitland na noite anterior. Não era uma correspondência perfeita, mas chegava perto o suficiente para um detetive de licença administrativa que não precisava apresentar tudo para os seus superiores, nem para um promotor público determinado a ser reeleito. Enquanto Yuni comia seus huevos rancheros, Ralph contou sobre a reunião que teve com Mercy, guardando uma coisa para depois. A questão está toda na van, concluiu ele. A perícia pode achar algumas digitais do garoto que a roubou. Já achou. Pegamos as digitais de Merlin Cassidy com a polícia de El Paso. O técnico do computador achou a correspondência com algumas das digitais na van, principalmente na caixa de ferramentas que Cassidy deve ter aberto para ver se havia alguma coisa valiosa dentro. São claras e não são essas. Ele voltou para as digitais borradas do sujeito desconhecido, tanto as com legenda van quanto as com legenda fivela. Ralph se inclinou para a frente e empurrou o prato para o lado. Você vê como encaixa, não? Nós sabemos que não foi Terry que roubou a van de Darton porque os Maitlands voltaram para a casa de avião. Mas se as digitais borradas da van e a fivela forem mesmo iguais, você acha que ele teve um cúmplice no fim das contas que trouxe a van de Darton para Flint City? Só pode ser, disse Ralph. Não tem outra forma de explicar. Um que era idêntico a ele? Isso de novo, disse Ralph e suspirou. E os 2 conjuntos de digitais estavam na fivela, falou Yuni. O que quer dizer que Maitland e o sósia dele usaram o mesmo cinto, talvez as mesmas roupas. Bom, elas caberiam, não é? Irmãos gêmeos separados no nascimento, só que os registros dizem que Terry Maitland era filho único. O que mais você tem? Alguma coisa? Sim, agora chegamos na porra realmente esquisita. Ele puxou a cadeira e se sentou ao lado de Ralph. A imagem na tela do iPad mostrava um close na calça jeans, de meias e um close da calça jeans, das meias, da cueca e do tênis. Todos uma pilha desorganizada, ao lado de um marcador de provas com o número 1. Está vendo as manchas? Estou, que merda é essa? Não sei, disse Yuni. E o pessoal da perícia também não sabe. Mas um deles disse que parecia porra, e acho que concordo. Não dá para ver direito na foto, mas... Semi, você tá de brincadeira. A garçonete voltou, Ralph tirou a tela do iPad, virou a tela do iPad para baixo. Algum dos cavalheiros quer mais café? Os 2 aceitaram. Quando ela se afastou, Ralph voltou para a foto das roupas, abrindo os dedos sobre a tela para alargar a imagem. Yuni tem a virilha da calça jeans nas 2 pernas da barra. Na cueca e nas meias também, disse Yuni. Isso sem mencionar no tênis, em cima dos 2 e dentro, seco a ponto de rachar, como cerâmica. Deve haver uma quantidade suficiente, seja lá do que for, para encher um Comfort 9 Iron. Ralph não riu. Não pode ser Sammy, nem John Holmes no melhor momento. Eu sei, e Sammy não faz isso. Ele mexeu na tela. A nova imagem era uma visão ampla do piso do celeiro. Outro marcador de provas, está com o número 2. Fora colocado ao lado de uma pilha de feno solto. Pelo menos Ralph acha que era feno. Do outro lado da foto, o marcador de provas número 3 repousava em cima de um fardo meio desmoronado que parecia estar ali havia muito tempo. A maior parte estava preta. A lateral do fardo também estava preta, como se uma gosma corrosiva tivesse escorrido por ela até o chão. É a mesma coisa? Perguntou Ralph. Tem certeza? 90%. E tem mais na parte de cima do celeiro. Se for Sammy, seria uma emissão noturna digna de Guinness Book of Records. Não pode ser, disse Ralph em voz baixa. É outra coisa. Primeiro que Sammy não deixaria feno preto. Não faz sentido. Nem para mim, mas claro que sou apenas o filho de uma família fazendeira mexicana pobre. Mas a perícia está analisando. Yuni assentiu. Agora mesmo. E você vai me contar. Vou.
Entende o que quis dizer quando falei que as coisas só estão ficando mais estranhas? Jane chamou de inexplicável. Ralph limpou a garganta. Na verdade, chegou a usar a palavra sobrenatural. Minha Gabriela sugeriu a mesma coisa, falou June. Talvez seja uma coisa de mulher ou uma coisa mexicana. Ralph ergueu as sobrancelhas. Sim, senhor, disse June e riu. A mãe da minha esposa morreu jovem e ela foi criada pela abuela. A velha encheu a cabeça dela de lendas. Quando estava conversando sobre essa confusão com ela, Gabi me contou uma coisa sobre o bicho-papão mexicano. Em teoria, ele era um sujeito moreno e de tuberculose. Sabe, um velho sábio que morava no deserto. E um emeritão. Disse que ele encontrava a cura bebendo sangue de crianças e esfregando a gordura delas no peito e nas partes íntimas. Foi isso que esse bicho-papão fez, e agora ele vive para sempre. Mas ele só devia pegar crianças que se comportaram mal. Ele as enfia em uma bolsa preta grande que carrega. Gabi me contou que, quando era pequena, com uns 7 anos, teve um ataque de gritos quando o médico foi à casa dela ver seu irmão, que estava com escarlatina. Por que o médico tinha uma bolsa preta? O rapaz assentiu. Acho que o Ralph falou, né? Porque o médico tinha uma bolsa preta? O rapaz assentiu. Qual era o mesmo nome do bicho-papão? Está na ponta da língua, mas não consigo lembrar. Você não odeia quando isso acontece? Então é isso que acha que temos aqui, o bicho-papão? Um ponto. Aqui, tá dizendo que esse bicho-papão, né, segurava um saco preto. E o cara, na capa do livro, está segurando um saco. Interessante. Posso... Então, é isso que acha que temos aqui, o bicho-papão? Não. Posso ser filho de uma família fazendeira mexicana pobre ou até mesmo filho de um vendedor de carros de Amarillo. Mas seja como for, não sou atontado. Um homem matou Frank Peterson, tão mortal quanto você e eu. E é quase certo que esse homem tenha sido Terry Maitland. Se pudéssemos descobrir o que aconteceu, tudo se encaixaria e eu poderia voltar a dormir a noite toda. Porque isso está me deixando louco. Ele olhou para o relógio. Tenho que ir. Prometi à minha esposa que a levaria a uma feira de artesanato em Cap City. Mais alguma pergunta? Você deve ter pelo menos uma, porque tem mais uma coisa estranha na sua cara. Havia marcas de pneu no celeiro? Não era nisso que eu estava pensando, mas na verdade sim. Não muito úteis, no entanto. Dá para ver as marcas e tem um pouco de óleo, mas nenhuma clara o suficiente para fazer uma comparação. Meu palpite é que foram feitas pela van de Maitland, que Maitland usou para sequestrar o garoto. Não eram próximas o bastante para terem sido feitas pelo Subaru. Escuta, você tem todos os depoimentos das testemunhas no seu aparelhinho mágico aí, não tem? Antes de ir, procure o depoimento de Claude Bolton. Ele é leão de chácara no Gentleman Please, apesar de não ter gostado dessa palavra pelo que lembro. Yuni abriu um arquivo, balançou a cabeça, abriu outro, entregou o iPad para Ralph. Desça um pouco. Ralph fez isso e passou do que queria ver e enfim centralizou na parte certa. Aqui está, Bolton disse. Me lembrei de outra coisa. Não é nada demais, mas é meio sinistro. Se foi ele mesmo que matou o garoto. Se foi ele mesmo que matou o garoto. Ele falou que o cara o cortou. Quando perguntei o que queria dizer com aquilo, Bolton disse que agradeceu a Maitland por trabalhar com os sobrinhos do meu amigo e apertou a mão dele. Quando fez isso, a unha do mindinho dele, de Maitland, roçou nas costas da mão do segurança do bar. Fez um cortezinho. Ele disse que lembrou sua época de drogas, porque alguns motoqueiros com quem andava deixavam a unha do mindinho crescer para alinhar a cocaína. Pelo visto, era coisa de moda. E por que isso é importante? Yuni olhou para o relógio de novo, de forma um tanto exagerada. Deve ser... Ele não ia repetir não substancial. Estava gostando menos da palavra cada vez que saía da sua boca. Não deve ser nada de importante, mas é o que minha esposa chamaria de convergência. Terry sofreu um corte parecido quando foi visitar o pai humano na ala para idosos de dementes em Darton. Ralph contou de maneira resumida a história sobre o escorregão do funcionário e que ele tentou se segurar em Terry, cortando-o no processo. Mano,
E se pra pegar a aparência da pessoa, sabe, você precisa não só encostar nela, mas talvez fazer um cortezinho, entendeu? Porque o que eu tô pensando? Esse cara no hospital fez um corte no Terry. E os dois estavam lá naquela... em Darton, um negócio assim, o nome da cidade, né? Não lembro. E, beleza, Terry seguiu a vida dele, levou um cortezinho de boa, seguiu a vida dele e voltou pra Cap City, né? Cap City, não lembro. E esse cara que fez o corte no Terry pegou a aparência do Terry, nisso, pegou a van, roubou a van e também foi pra Cap City, que era onde o Terry tava. Cometeu todo aquele crime com o intuito de que o Terry fosse incriminado, né? Meio que talvez pra despistar que ele fez o crime, sabe? Ou algo assim. E em seguida o Terry fez a mesma coisa, quer dizer, o Terry entre aspas, né? A pessoa, a coisa que tava com a aparência do Terry, fez a mesma coisa nesse cara de segurança lá do bar, né? Então, talvez alguém cometa um crime com a aparência do segurança do bar. Talvez haja 2 seguranças do bar, né? O segurança em si e o sósia dele, que é essa coisa. E a mesma coisa pode estar acontecendo com o Jack. Vou repetir aqui, né? Ralph contou de maneira resumida a história sobre o escorregão do funcionário e que ele tentou se segurar em Terry cortando no processo. Yuni pensou na questão e deu de ombros. Acho que é pura coincidência, e tenho mesmo que ir se não quero despertar a fúria de Gabriela. Mas ainda tem uma coisa que você deixou passar, e não estou falando das marcas de pneus. Seu amigo Bolton até menciona. Desça um pouco que vai encontrar. Mas Ralph não precisava, estava bem na sua frente. Calça, cueca, meia e tênis, mas nenhuma camisa. Isso, disse Yuni. Ou era a favorita dele, ou ele não tinha outra para trocar quando saiu do celeiro. Não peguei isso aqui, hein? Tá, vamos lá, capítulo 2, página 252. Na volta para Flint City, Ralph finalmente descobriu o que estava incomodando na alça do sutiã. Finalmente, não aguentava mais ele falar dessa alça amarela do sutiã. Ele parou no estacionamento de uma Brion's Victor Warehouse e apertou a descagem automática. A ligação foi direto para a caixa postal de Yuni. Ralph desligou sem deixar mensagem. Yuni já estava longe. Ele que tivesse seu fim de semana. E agora que tinha tempo para pensar, Ralph decidiu que era uma convergência, que não queria compartilhar com ninguém, exceto talvez com a esposa. A alça do sutiã não foi a única coisa amarela que ele viu durante os momentos de atenção elevadas antes de Terry levar o tiro. Era só o dublê oferecido pelo seu cérebro, para algo que era parte de uma galeria maior de coisas grotescas e que foi ofuscada por Ollie Peterson, que tinha tirado o revólver antigo da bolsa apenas segundos depois. Não era surpreendente aquilo ter se perdido. O homem com as queimaduras horríveis no rosto e as tatuagens nas mãos estavam usando uma bandana amarela, talvez para cobrir mais cicatrizes. Mas era mesmo a bandana? Não podia ser outra coisa? A camisa desaparecida, por exemplo, a que Terry tinha usado na estação de trem? Estou chegando, ele pensou, e talvez estivesse. É certo que o seu subconsciente, os pensamentos por trás dos pensamentos, estavam gritando isso o tempo todo. Ele fechou os olhos e tentou evocar com exatidão o que viu naqueles últimos segundos de vida de Terry. A cara feia da âncora loura quando olhou para os dedos ensanguentados, o cartaz com a seringa que dizia Maitland toma seu remédio, o garoto com o lábio leporino, a mulher inclinada para a frente mostrando o dedo do meio para Mercy e o homem queimado que parecia que Deus tinha usado uma borracha gigante em uma boa parte das suas feições. É uma coisa, não é um ser, não é uma pessoa. Eu acho que aquilo era uma coisa. Deixando só caroços, pele rosada e buracos onde havia um nariz. Antes de o fogo ter feito tatuagens no rosto dele, bem piores do que as que ele tinha nas mãos.
Deus tinha usado uma borracha gigante em uma boa parte de suas feições, deixando só caroços, peles rosadas e buracos onde havia um nariz, antes de o fogo ter feito no rosto dele bem piores do que as coisas que ele tinha nas mãos. E o que Ralph viu naquele momento de lembranças não foi uma bandana na cabeça do homem, mas uma coisa bem maior, uma coisa que caía até os ombros como um lenço grande. Sim, essa coisa podia ser uma camisa, mas mesmo que fosse, significava que era a camisa a que Terry estava usando nesta imagem de segurança? Havia alguma forma de descobrir? Ele achava que sim, mas precisava convocar Jamie, que entendia bem mais de computadores do que ele. Além disso, talvez tivesse chegado a hora de parar de ver Howard Gold e Alec Perry como inimigos. Pode ser que a gente esteja do mesmo lado, dissera Perry na noite. Pode ser que a gente esteja do mesmo lado, dissera Perry na noite anterior, parado na frente da casa dos Maitlands, e talvez fosse verdade. Ou pudesse ser. Ralph engrenou o carro e seguiu para casa, chegando ao limite de velocidade durante todo o caminho. Estranho. Estranho. Eu não peguei, eu não sei se é tipo assim... Ele tava com aquela camisa amarela, né? E se não me engano o cara viu ele de camisa amarela. Enfim, bora capítulo 3, página 254. Acho que esse aqui vai ser o último capítulo dessa leitura. Ralph e a esposa estavam sentados à mesa da cozinha com um laptop de Jenny na frente. Havia 4 estações de TV em Cap City, uma para cada uma das grandes redes, e o canal 81, o canal público que transmitia notícias locais, reuniões da Câmara dos Deputados e vários assuntos comunitários, como o discurso de Harlan Coben, em que Terry apareceu como um convidado improvável. Todas as 5 estações estavam no fórum do dia da denúncia de Terry. Todas as 5 filmaram o tiroteio e todas tinham ao menos alguma imagem das pessoas. Quando os tiros começaram, as câmeras se viraram para Terry, claro. Terry sangrando pela lateral do rosto e empurrando a esposa para longe da linha de fogo, depois caindo na rua quando a bala o acertava. As imagens de CBS sumiam antes disso acontecer, porque foi esse câmera que a bala de Ralph acertou, destruindo e cegando um olho do operador. Após terem assistido a cada filmagem 2 vezes, Jenny se virou para ele, os lábios bem apertados. Ela não disse nada, não precisava. Coloque a do canal 81 de novo, pediu Ralph. A câmera ficou meio perdida depois que os tiros começaram, mas eles tiveram as melhores imagens das pessoas na rua antes. Ralph, ela tocou no braço dele. Você está bem? Estou ótimo. Ele não estava. Sentia como se o mundo estivesse fora do prumo e que ele talvez acabasse escorregando pela beirada. Passe de novo, por favor, sem som. Os comentários do repórter me distraem. Ela fez como ele pediu. Os dois assistiram. Cartazes sendo balançados, pessoas gritando sem som, as bocas se abrindo e fechando como peixes fora d'água. Em determinado ponto, a câmera virou rápido pela rua. Não há tempo de pegar o homem que cuspiu no rosto de Terry, mas há tempo de mostrar Ralph derrubando o arruaceiro, fazendo parecer um ataque não provocado. Ele viu Terry ajudar o cuspidor a se levantar, como uma coisa saída da porra da Bíblia. Ralph se lembrava de ter pensado. Então a câmera voltou para a multidão. Ele viu os meirinhos, o rapaz gorducho, a moça magrela, se esforçando para deixar a escada livre, viu a âncora loura do canal 7 se levantando, ainda olhando sem acreditar para os dedos ensanguentados. Viu Wally Peterson com a bolsa carteiro e algumas mechas de cabelo ruivo aparecendo embaixo do gorro. A poucos segundos de se tornar o astro do show, antes do Wally se tornar o astro do show. Viu o garoto com os lábios leporino, a câmera do canal 81 parando com a imagem por tempo suficiente para registrar o rosto de Frank Peterson na camiseta do garoto antes de se mover mais. Pare, disse ele. Pare bem aí. Jamie parou e eles olharam para a imagem, um pouco borrada por causa do movimento rápido do câmera tentando pegar um pouco de tudo. Ralph bateu na tela. Está vendo o cara balançando o chapéu de cowboy? Sim. O homem queimado estava do lado dele. Certo, disse ela.
mas com um tom estranho e nervoso na voz que Ralph não se lembrava de jamais ter ouvido sair dela. Eu juro que vi. Eu o vi. Parecia que estava em uma viagem de LSD ou mescalina, sei lá, e eu vi tudo. Passe outra vez de novo. Essa é a melhor da multidão, mas a da afilhada da Fox não estava ruim e... Não! Ela apertou o botão de desligar e fechou o laptop. O homem que você viu não está em nenhuma filmagem, Ralph. Sabe disso tão bem quanto eu. Você acha que eu tô maluco? É isso? Acha que estou tendo você sabe, um colapso? A mão dela estava em seu braço de novo, agora apertando com delicadeza. Claro que não. Se você diz que o viu, você viu. Se achar que ele estava usando aquela camisa como uma espécie de proteção contra o sol, ou o lenço da cabeça, sei lá, ele devia estar. Você teve um mês ruim, talvez o pior de sua vida, mas confio nos seus poderes de observação. É só que você deve perceber agora... Ela parou de falar, ele esperou, enfim, ela seguiu em frente. Tem algo muito errado nisso tudo, e quanto mais você descobre, mais errado fica. Me assusta. A história que Yuni contou me assusta. É basicamente uma história de vampiros, não é? E Drácula no ensino médio. E uma coisa que me lembro é que vampiros não geram reflexos no espelho. E é provável que uma coisa que não gera reflexo também não apareceria em uma filmagem de televisão. Isso é loucura, não existe fantasmas, bruxas ou vampiros. Ela bateu com a mão aberta na mesa. Um som seco de tiro o fez pular. Os olhos dela estavam furiosos, faiscando. Acorda, Ralph, acorda pelo que está acontecendo na sua frente. Terry Maitland estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Se parar de tentar achar uma forma de explicar isso e aceitar... Não posso fazer isso, querida. Vai contra tudo em que acreditei a vida toda. Se permitir uma coisa dessas se permitir que uma coisa dessas entre na minha vida, aí eu ficaria maluco de verdade. Ficaria nada, você é forte demais para isso. Mas você nem precisa considerar a ideia. É isso que estou tentando te dizer. Terry está morto. Você pode deixar para lá. E se eu fizer isso e não for Terry que matou Frank Peterson, como Mercy fica? Como as filhas dela ficam? Jane se levantou, andou até a janela e ficou acima da pia e olhou para o quintal. Suas mãos estavam apertadas. Derek ligou de novo. Ele continua querendo voltar para casa. O que disse para ele? Não fica até o final da temporada. Para ficar até o final da temporada, no meio do mês que vem. Apesar de eu adorar a ideia de ter ele em casa. Eu consegui convencê-lo e sabe por quê? Ela se virou. Porque não quero meu filho nesta cidade enquanto você ainda estiver revirando essa confusão. Porque quando escurecer hoje, vou ficar com medo. E se for mesmo alguma criatura sobrenatural, Ralph? E se essa coisa descobrir que você está atrás dela? Ralph a tomou nos braços, sentia que ela estava tremendo. Pensou, uma parte dela acredita mesmo nisso. Yuni me contou a história, mas ele acha que o assassino é um homem comum, e eu também. Com o rosto no peito dele, a mulher disse, então por que o homem com o rosto queimado não aparece em filmagem nenhum? Não sei. Eu me importo com Mercy, claro que sim. Ela levantou o rosto, e ele viu que a esposa estava chorando. E me importo com as meninas, e me importo com o Terry, para falar a verdade, e com os Peterson. Mas eu me importo mais com você e Derek. Vocês são tudo que tenho. Não dá para deixar isso pra lá. Não dá para deixar isso pra lá? Terminar sua licença, ir ao psicólogo e virar a página? Não sei, respondeu ele, mas na verdade sabia. Só não queria dizer para a Jane enquanto tudo estava tão estranho. Ele não podia virar a página. Ainda não. E é isso a leitura de hoje, gente. A gente parou aqui na página 257. Eu acho que a gente já chegou em 50% do livro, inclusive. E é isso, gente. Minha teoria aqui é algo sobrenatural. Não tem quem não me diga que é. E é isso, gente. É uma coisa que pega a aparência dos outros e que acredito que depois demora um tempo pra entre ser a coisa e ser uma aparência de uma pessoa. Por isso que talvez, assim, foi em abril, né, que, se eu não me engano, a morte foi em junho, julho, enfim, e o Terry teve aquele ser, né, que encostou nele e deu um cortezinho em abril. Então eu acho que demora pra coisa pegar a aparência de uma pessoa, ter uma transição entre ser uma coisa estranha, né, e ser uma pessoa, entendeu?
Por isso que demorou para todo aquele assassinato do Frank Peters acontecer lá em Cap City. E eu acho que a coisa tá trocando de corpo. Esse período aqui da investigação, que o Terry morreu e tudo mais, a coisa tava deformada lá no dia do tiroteio. E eu acho que essa coisa vai pegar a aparência do cara do Gentleman Place. Segurança, né? Do Gentleman Place. E é isso, gente. Até amanhã com a continuação aqui no próximo capítulo.